Olá meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Johnny no Flight Level. Tivemos aqui uma pequena pausa relativamente a vídeos, pelo menos durante uma semana, porque eu fui apanhado por uma bela gripe. Não, atenção, não é o coronavírus, felizmente, mas fui assim apanhado por uma gripezita e fiquei um bocadinho doente. E então não dava mesmo para fazer vídeos, aliás, eu nem tinha voz, porque a ajudar eu estava com uma laringite, então, ou faringite, não interessa, nem conseguia falar, foi mesmo complicado, mas felizmente estou melhor e acho que chegou aquele momento em que vamos falar de aviões. E então, falando de aviões, hoje vamos falar de motores. Mas que motores e que combustíveis é que os aviões usam? O que é que temos aí? Já vamos falar de turbinas, turboprop, pistão, tudo. E isso é verdade. Tudo existe na aviação a esse nível. E então vamos começar pelo motor mais básico, porque acredito que os outros são mais complexos. No motor mais básico, nós contamos com motores a pistão. Motores esses, muitos deles ainda com carburador, como os Cessna 152, muitos 172 que ainda hoje usam carburador nos seus motores. E depois também temos alguns deles já com injeção, com uma injetora, mas continuando na versão do pistão. Ou seja, aquele motor convencional que nós conhecemos com pistão. Por exemplo, antigamente haviam vários tipos de motores, mas todos a pistão, não é? Inclusive, ainda há aviões enormes que usam motores de pistão. Por exemplo, olha, eu estou-me a lembrar do DC-3. Embora já alguém tenha feito agora um DC-3 a turbina, turboprop, mas já lá vamos, os DC-3, que eram aqueles aviões espetaculares, não é? Eram a pistão, eram motores a pistão. E então eram usados os motores radiais, não é? Eram os motores em que os pistões estavam todos colocados, tipo, imagina uma 360 graus, como aqui nesta imagem, e isto dava o tal motor radial, mas a pistão. Hoje em dia, normalmente são todos não radiais, não é? Há vários tipos de motores que são assim. Mas que combustível é que nós usamos num motor destes? Seja ele a carburador, seja ele a injeção. No motor a pistão nós usamos o Avgas 100LL, ou seja, estamos a falar de um combustível de 100 octanas. E este é o combustível usado por todos os aviões que voam com motores a pistão. Existem alguns motores Rotax, por exemplo, que também são a pistão, que são usados nos ultraleves, mas atenção, estamos a falar de ultraleves, hoje em dia já a terceira geração, muito equivalentes a um avião, que podem usar a gasolina 98. Não é a gasolina ideal para a aviação é o 100LL. Essa é a gasolina para os motores a pistão. E então, agora, os motores a turbina, pois, isso já é outra história. Aí estamos a falar de motores que funcionam de forma diferente. Estamos a falar de motores a turbina, como vocês veem aqui nesta imagem, e a verdadeira turbina são mesmo estas pás que estão a rodar aqui à frente. Isso é a turbina, que é o que suga o ar para dentro do motor. O ar é comprimido e depois comprimido é injetado a sparkle, a faísca, né? Porque aquilo tem uma vela e essa vela é usada uma única só vez, não é? Como o motor a pistão, que tens a vela, vai dando a faísca para os pistões estarem a funcionar. No motor de turbina, essa faísca é dada uma vez e é incendiado aquele ar não é? com a junção do combustível, não é? A junção de combustível com ar comprimido, aquilo gera aquela explosão e temos a turbina. E depois os gases saem pela parte de trás, não é? Depois tem vários estágios e eles acabam por ser expelidos por trás a alta velocidade e isso é que nos dá a impulsão. Esse é um motor a turbina. Temos da Rolls-Royce, Pratt & Weston, temos vários motores deste tipo. Os mais usados são estes que eu disse, usados pelos Airbus, pelos Boeing, são os motores mais usados, mas são usados mais na aviação comercial. Os motores a turbina são usados também nos caças e havia outra aviação militar também. E agora, que combustível é que isto usa? Pois, aqui usa outro tipo de combustível, que se chama o Jet A1. Ou seja, é um combustível diferente, muito mais poderoso, muito mais incendiável, que se chama Jet A1. Vocês já passaram perto dos aeroportos, muitas vezes viram passar uns caminhões que diz Jet
não é? Jetta, há quem chama-lhe o Jetta 1, não, mas é Jet A1, esse é o que nós, é assim que nós lhe chamamos, é o nome desse combustível e é o combustível das turbinas, que é usado nos aviões comerciais, principalmente, até porque é muito mais compensador e tem muito melhor performance do que um motor a pistão num avião daquele tamanho, não é? Mas existem outros motores que também usam turbina, mas ao mesmo tempo usam hélice. E agora temos aqui uma grande confusão. Que raio! Então estes motores usam a propulsão, são exatamente turbinas como as outras, não é? Como outras quaisquer, mas que usam a propulsão através de umas pás, de umas hélices, não é? Já falámos até nas hélices, que na verdade as hélices são asas, e é assim que eles funcionam. Por isso muita gente diz assim, ai que horror, mas aquele é um avião a hélice, e o outro era a turbina. Não, atenção, há aviões a turbina, como aqui nesta imagem, que têm a hélice. Por exemplo, o Beechcraft 1900, o Beechcraft 200, estou-me a lembrar de alguns assim, o ATR 42 e 72, aliás, a TAP tem ATRs, não é? São aviões turbinados, chamam-se os turboprops. Esses são aviões a turbina que também usam Jet A1. E então, agora já tiveste aqui uma noção assim mais generalizada dos tipos de motores que existem para a aviação. Mas existem outros dois que já foram testados com menos sucesso, não é? Embora hajam alguns aviões assim, mas com menos sucesso, que estamos a falar dos motores a gasóleo. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver um Cessna 172 ou 182, já não recordo, já foi uns anos, que era a gasóleo. No chão faz muito barulho, mas depois a voar as coisas são completamente diferentes e até é um avião bastante suave. Depois tens aqueles que já foram testados com motores elétricos, inclusive elétricos com painéis solares, como o avião que já deu a volta ao mundo só com painéis solares. Como podes ver, existem vários tipos de motores para a aviação. Os mais usados são os motores a pistão e depois os motores turbinados turboprop, ou então aquela turbina que nós estamos habituados a ver, aquele motor nos nossos aviões comerciais. Então assim, espero que tenhas ficado mesmo esclarecido relativamente aos combustíveis usados na aviação com os motores, né? Cada um para o seu motor específico. Se por acaso já viste algo diferente, eu acredito que não, mas pode acontecer. Deixa aí nos comentários e diz-me qualquer coisa sobre estes motores e claro, não te esqueças de deixar aí nos comentários também sugestões para os próximos vídeos. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar o like fantástico e se não subscrevestes, não te esqueças de subscrever e de carregar nesse sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço aqui do Johnny no Flight Level, saudações aeronáuticas, tchau!